Tema de hoje: impactos socioambientais. A importância da conservação. Então, as últimas décadas elas foram marcadas pela crescente mobilização da humanidade em torno da necessidade da conservação ambiental. E desde o início dos anos 90, a ONU, por exemplo, ela vem se preocupando com a questão ambiental. Para comprovar isso, em 1992, o Brasil sediou a ECO, ou a Rio 92, que foi a primeira vez que reuniu chefes de Estado de todos os países do mundo para poder debater a questão da importância da conservação ambiental. A partir dali, cada vez mais torna-se urgente questionar o estilo de vida e as formas de apropriação e o usufruto dos recursos naturais. Afinal, há muitos indicativos de que a própria existência das sociedades humanas no planeta pode ser ameaçada pelos problemas ambientais causados por essas mesmas sociedades. Então, uma das medidas mais importantes a ser adotada é a preservação ou a conservação de lugares vulneráveis. Então, o que são esses lugares vulneráveis? Por exemplo, vegetação nas encostas de morros, de serras, até mesmo de montanhas. Então, são chamados o quê? Locais vulneráveis. São lugares onde ocorrem os chamados deslizamentos. Na verdade, a ideia de proteger determinados espaços, considerados aqui preciosos pela exuberância e importância de sua natureza, ela é bem antiga. Então, essa questão de preservar áreas, é uma bem antiga. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui que o autor não colocou, mas ele colocou lá na antiguidade. Vou colocar um aqui que ocorria muito na Idade Média. Na Idade Média você tinha o que? A preservação de áreas para caça. Um desses exemplos aqui é a Floresta Negra da Alemanha. Mas sempre esses lugares de prevenção de caça era proibido caçar, proibido pescar, proibido retirar madeira dessas áreas. Então áreas o quê? Que tinham que ser intactas para poder o quê? Para poder manter ali uma fauna, e essa fauna às vezes era de porcos, o cervo, justamente para poder o quê? Para os caçadores conseguir caçar. Já no nosso mundo ocidental moderno, então no nosso mundo ocidental moderno, o primeiro parque nacional foi criado especificamente dentro do espírito de conservação, foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Ele foi criado em 1842. Então ele foi um dos primeiros parques nacionais a serem criados. Esse aqui é o Parque Nacional do Iguaçu. Então, o Parque Nacional do Iguaçu foi o quê? Foi também um dos primeiros parques a ser conservado por lei, tá, gente? A União Internacional de Conservação da Natureza, uma instituição vinculada ao sistema das Nações Unidas, ele fez o quê? Ele organizou uma lista de parques e reservas existentes no mundo para a seguir estabelecer a WCPA. O que seria essa WCPA? Comissão Mundial para a Proteção de Áreas. Essa comissão ela visa o quê? Normatizar, promover e monitorar o manejo desses espaços. Que espaços são esses? São as chamadas unidades de conservação. Aqui no Brasil, o órgão que cuida das unidades de conservação é o Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Segundo aí o Ministério do Meio Ambiente, são unidades de conservação. São espaços territoriais e seus componentes, abrange as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo poder público, com o objetivo de preservação e conservação e limites definidos sob regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas à proteção. Então isso aí seria o que? O nosso conceito de unidade de conservação aqui no Brasil. Isso aqui, por exemplo, a unidade de conservação do Cunhã, em Porto Velho. A WWF, que é uma ONG que cuida de florestas e do meio ambiente, é uma importante ONG ambientalista de atuação global. Ela passou a divulgar o conceito e trabalhar com esse tipo de conceito chamado de ecorregião. O que seria essa ecorregião segundo a WWF? Trata-se de uma unidade de terra ou água relativamente extensa, por onde existe um conjunto característico de comunidades naturais que vivem por meio do compartilhamento de espécies dinâmicas e condições ambientais. Seria mais ou menos os domínios morfoclimáticos do Aziz Abissado, mais ou menos isso. Se o Brasil fosse, esse é o mapa aqui, a possível divisão aqui, segundo a WWF, de ecorregiões brasileiras. Então, a atuação de ONGs como a WWF, elas têm um papel estratégico. Que papel estratégico é esse, professor? É o que? A dinamizar ações mundiais visando o que? A conservação ambiental. Considerando a importância, né, dos biomas, quer dizer, dos diferentes biomas que ocorrem na América e na África, para a biodiversidade mundial, elas contribuem para registrar a delimitação de dezenas de unidades de conservação e ecorregiões, que passam a ter uma legislação para tentar protegê-la de impactos decorrentes às ações antrópicas. Essas instituições ligadas à ONU têm como que pressionar os estados, quer dizer que os governos, ao que adotar legislação, né, que protejam essas ecorregiões. Ambos os continentes já contam com centenas de parques nacionais. Então, que continentes é esse? A América e a África. Exercem, em alguma medida, uma proteção ambiental. Então, os parques aqui não são muito o conceito que as ONGs gostam de adotar. Os que elas gostam de adotar são chamadas de unidades de conservação, onde a proteção ela é maior, mas grande parte das áreas preservadas no continente africano e americano são baseadas em parques nacionais. Esse aqui, bem-vindo ao Kruger National Park. Esse aqui é o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os principais impactos socioambientais na América e na África. Então, vamos lá para os impactos socioambientais na América anglo-saxônica. Então, a América anglo-saxônica ela abrange o Canadá e os Estados Unidos. Vamos lá aos domínios. Domínio de clima frio e polar. Temos aqui, vamos trabalhar aqui com a tundra. Qual a característica da tundra? Vegetação rasteira e alagadiça. No inverno ela está coberta por gelo e no verão ela ocorre o degelo disso. Qual o principal impacto ambiental na tundra? Atualmente é a presença de metais pesados nas geleiras encontrada em focas. Outro bioma aqui chamado as florestas boreais. São florestas homogêneas. Significa o quê? Com poucas espécies. Qual o grande impacto ambiental dessa região? São intensamente utilizadas para a indústria do papel celulose. Então ocorre que o chamado desmatamento. Aqui o autor coloca intensamente utilizados. Se fosse na floresta amazônica, o autor ia dizer assim, desmatamento. Mas como é aqui na América anglo-saxônica, ele usa a palavra intensamente utilizado, que é a mesma coisa de desmatamento. Tá, gente? Florestas boreais não são florestas boreais, são florestas temperadas.
São florestas, são matas descidas, né, ou caducifólias, afetadas pelo povoamento. O principal impacto ambiental são afetadas pelo povoamento. As áreas que não foram degradadas encontram-se protegidas na forma de parques nacionais. E região glaciais, né, ocorre o que? Certas espécies de peixe e crustáceos que necessitam de águas frias. Então, o aumento aqui da temperatura das águas e da atmosfera fez com que alguns peixes, tá, gente, alguns crustáceos, eles tivessem o quê? Se deslocado ou que fossem atrás de áreas mais geladas. Isso acabou o quê? Provocando desemprego e redução de população de vilarejos, por exemplo, na Groenlândia. Por quê? Porque a maioria desses moradores eram ou são pescadores, eles necessitam o quê? Da pesca. Então, como começa a escassez de peixe e crustáceos nessas regiões, eles também acabam o quê? Saindo dali. Outro domínio aqui é o domínio das águas oceânicas. Né? Qual o bioma? O bioma dos oceanos. Vamos lá, principais impactos. Vazamento de petróleo. O primeiro ocorreu em 1989, né, na costa do Alasca. Lá foi derramado 41 mil metros cúbicos de petróleo cru. Em 2010, a catástrofe foi pior ainda. Essa ocorre no Golfo do México e foram derramados 257 mil metros cúbicos de petróleo cru. Outra coisa, são outros fatores que provocam impacto ambiental. Poluição que contamina as costas litorâneas provém, primeiro, de campos ou cidades, instalações industriais, terminais portuários e prospecção no fundo dos oceanos. Que é isso, professor? Por exemplo, a perfuração para encontrar petróleo ou gás natural. Então, isso aqui, aumentos de metais pesados no Ártico, foi uma das principais pesquisas que levaram aqui aos cientistas a detectar que havia um impacto ambiental no Ártico. Isso aqui é a devastação das florestas de coníferas, estão vendo aqui na Rússia. Vilarejos são abandonados no Ártico devido ao que, segundo o autor, o aquecimento global. O aquecimento global está provocando abandonos no Ártico. Isso aqui é o vazamento de petróleo no Alasca em 1989, de óleo cru. Antes de adentrar aqui ao tema grandes cidades, havia o tema lá para ser abordado, que é a passagem do Katrina e a inundação de Nova Orleans. Mas o texto ficou tão absurdo, que não tem nem como trabalhar um texto desse. Por que eu acho que é um absurdo? Porque ele vai colocar um fenômeno natural como provocado por ações antrópicas e, infelizmente, não tem como eu concordar com uma situação dessa. Ele vai misturar degelo nas calotas polares, ele vai misturar aqui com aquecimento global, ele vai falar sobre mudanças climáticas. O clima muda todo dia, toda hora muda o clima. Então, infelizmente, aqui o autor ele se perde aqui nessa gana de qualquer impacto, qualquer mudança brusca no clima, tentar colocar aqui o ser humano como responsável. Né? Infelizmente, aí o Eberson A.S. Santos, do Positivo, deu essa bola fora. Então, só abrindo parênteses aqui, para dizer que não tem como trabalhar um texto desse. Então vamos partir para as grandes cidades e seu microclima. Então, nas grandes cidades aqui, elas são provocadas por quê? Pela expansão urbana. Com a expansão urbana, vai ocorrer também o quê? Uma crescente impermeabilização do solo,
O que significa isso? O solo ele vai sofrer uma compactação. Quando o solo sofre um processo de compactação, isso dificulta a infiltração de águas pelo solo. E esse problema, né, como a água não consegue infiltrar, porque o solo está impermeabilizado através do processo de compactação, isso pode amplificar também outros problemas, como a erosão nas encostas e o que? Com as inundações. Então, isso vai ocorrer também aqui na América anglo-saxônica. Então, esse aqui é o deslizamento em Los Angeles, nos Estados Unidos. Inundação na cidade de Nova York, nos Estados Unidos também. Vamos lá. Então, na atmosfera das metrópoles, a grande quantidade de resíduo liberado pelas indústrias e pelo escapamento de veículos compõe um microclima com características que diferem das áreas situadas ao seu entorno. Ele caracteriza-se pela ilha de calor, em que o crescimento da temperatura se dá dos bairros mais arborizados às áreas mais densamente edificadas. Significa que, como a gente vê aqui na nossa ilustração, olha aqui, ó, aqui tem 30 graus. Aqui vai ter o que? 32, vai ter uns 34 graus aqui, ó. O centro da cidade aqui vai ter em torno de 34 graus. Aí ele vai se afastando, vai para 32, depois 31 e 30. Significa o quê? Mais próximo dessa área superurbanizada, mais calor vai ser concentrado. E se ocorrer uma chuva, vai ser a região onde tem o quê? Onde tem um solo mais compactado, mais impermeabilizado. E isso vai provocar também, como a gente chama de alagações. Nos períodos mais secos, frequentemente no inverno, pode ocorrer inversão térmica, quando uma camada de ar frio se forma a baixa latitude. Essa camada impede a subida de ar aquecido rente ao Sol, de modo que a poluição fica estagnada sobre a cidade em vez de dispersar. Isso vai provocar? Tais condições aumentam índice de casos de asma, bronquite e outras doenças respiratórias pulmonares. Então, isso aí é um ar extremamente poluído. Vamos lá, os impactos socioambientais na América Latina e na África. Vamos lá, desflorestamento e desertificação. Bioma, florestas tropicais, características ocorrem aqui na floresta amazônica, na floresta do Congo e na floresta da América Central. Quais são os principais impactos ambientais? Expansão de cultivos comerciais como o café, o cacau, amendoim, pastagem e extração de madeira. 80% do desmatamento concentrará em 11 regiões daqui a 25 anos. O outro bioma aqui é a savana, ela é caracterizada por estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos. O principal impacto aqui é a extração mineral e o avanço na agropecuária. Regiões desérticas e semidesérticas. Características ocorrem aqui no Saara, no Sahel, norte do México e nordeste do Brasil. Quais são os principais impactos? Esgotamento de recursos como a vegetação e a água tem possibilitado a expansão de áreas desérticas e semidesérticas. Outro problema é o uso inadequado do solo. O domínio aqui é o domínio do controle das águas do rio Nilo, o bioma no rio. Característica: é um rio permanente que atravessa o deserto do Saara, abastecido pelas montanhas e lagos na África Oriental. Principais impactos ambientais no rio Nilo é o lago Nasser e a grande barragem de Assuã. Esse aqui é o desmatamento na Amazônia, desmatamento na floresta do Congo na África, essa extração mineral na savana africana, esse aqui em Moçambique. Esse aqui é o cultivo de soja no bioma do Cerrado no Brasil.
Isso aqui é a produção de carvão no Sahel, tá? Aqui no Mali. Então eles utilizam que eles cortam a vegetação nativa para poder o quê? Produzir carvão para poder vender. É um meio de se sustentarem. Aqui é o Lago Nassé, construído artificialmente. E aqui é a hidrelétrica de Assuan, no Egito, onde represa aqui o rio Nilo. Vamos lá, expansão urbana em áreas de risco. Então, as cidades aqui, o que vão ocorrer com essas cidades? Desde 2007, a maioria da população mundial torna-se o quê? Torna-se urbana. Então, o rápido crescimento da população nas cidades se deve principalmente o quê? A intensificação do processo de urbanização a partir dos anos de 1950 para cá. Então, tanto na América Latina como na África subsaariana, essa aceleração ela vai ocorrer. Qual é o grande problema? Esse crescimento ele não deriva do crescimento natural das cidades, que seria o nascimento de crianças, mas ele se acelera através do que? Do êxodo rural, que é a migração da cidade, do campo para a cidade, aumentando drasticamente o tamanho dessas cidades. Nas cidades, a gente tem que ter ideias, as áreas mais bem dotadas de infraestrutura, elas são mais valorizadas. As que têm uma menor infraestrutura são áreas menos valorizadas. E as pessoas que chegam do campo para as cidades, sem o recurso necessário, eles não vão para as regiões mais valorizadas, vão para as regiões menos valorizadas. As áreas valorizadas da cidade de São Paulo, as áreas as áreas mais desvalorizadas de Belo Horizonte. Vamos lá, em áreas densamente povoadas, que vai ocorrer? A expansão das cidades, ela ocorre sobre o quê? Sobre áreas ou terrenos vulneráveis, né? Vulneráveis a quê, professor? Vulneráveis a desastres ambientais mesmo, tá? Vamos se destacar o quê? As encostas de morros, áreas de várzea, áreas próximas aos lixões. São áreas que apresentam o quê? Maior risco, né? De algum impacto ou maior risco. São chamadas de áreas vulneráveis. Casas nas encostas de morro, casas em áreas de várzea, deslizamento em área de antigo lixão, isso é no Rio de Janeiro. Por isso que a terra aqui está preta, por causa do chorume. Vamos lá, em áreas de planícies aluviais, que são áreas de planícies aluviais onde ocorrem os rios, tá, gente? Elas são frequentemente alagadas, principalmente no quê? No período das chuvas. Nessas áreas de planícies aluviais, onde elas são densamente povoadas, onde também se encontram solos impermeáveis, ocorre o quê? As inundações elas acabam se amplificando ou aumentando ainda mais. Primeiro, devido a esses solos impermeáveis e devido a quê? Um volume de água muito grande nessa região. E outra coisa, por áreas ser muito próximo a planícies aluviais, ou planícies que são o quê? São planícies de rios. Então, aqui a região do Osasco, em São Paulo, alagada. Professor, por que ocorrem as inundações, as enchentes? Vamos lá, então você tem aqui um leito do rio, leito normal. Aqui imagina isso aqui eram árvores. O que ocorre aqui? Então as árvores são retiradas e aqui nessa primeira parte aqui são construídos o quê? Casas, prédios. A tendência é o quê? Mas o canal ele vai se fechando. Imagina se o canal era assim mais ou menos. Então o canal era mais largo, ele vai erodindo, os barcos erodindo e vai aumentando o quê? Vai aumentando aqui o material depositado no fundo do rio. Então as pessoas passam a construir o quê? Dentro da margem do rio.
Mas essa margem ela só enche durante o quê? O período chuvoso. No período no que não é chuvoso, ela não alaga. Então, o grande problema, você vai lá e constrói casa, barraco, prédio. E aí, quando vem o período chuvoso, o que vai ocorrer? O rio vai avançar no seu lugar original. Ele vai atingir casas, prédios, garagens e assim por diante. Chamamos de poluição todo tipo de degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem más condições para as atividades sociais e econômicas e afetem desfavoravelmente a biota, as condições estéticas ou sanitárias. Dessa forma, por exemplo, quando fazemos queimadas em excesso que liberam no ar diversas substâncias que não estavam originalmente nele, podemos alterar o equilíbrio desse ecossistema, causando até mesmo a morte de espécies. A humanidade, com as alterações que faz no meio ambiente, causa diversos tipos de poluição visual, sonora, do solo, das águas e do ar. Hoje vamos observar mais especificamente os efeitos dessa última, também chamada de poluição atmosférica. A poluição atmosférica tem muitas fontes, que podem ser naturais, como as erupções vulcânicas, ou originadas pela ação humana, como toda a fumaça produzida por automóveis, fábricas e queimadas. A poluição provocada pelo ser humano ocorre com mais frequência e está espalhada por diversas partes do planeta, causando mais prejuízos ao meio ambiente do que as fontes naturais. Além da poluição em si, a ação humana também pode provocar alterações climáticas que chegam a ser perceptíveis de forma local e imediata, inclusive dentro de uma mesma cidade. Nas áreas altamente urbanizadas, com elevado número de indústrias e edificações, formam-se as chamadas ilhas de calor, que são áreas com temperaturas mais elevadas do que seu entorno. Isso ocorre normalmente no centro, onde há maior concentração de construções, calçadas, vias asfaltadas e circulação de veículos. O concreto das edificações, a pavimentação das ruas e avenidas, a redução das áreas verdes e a poluição atmosférica concentram o calor e, consequentemente, elevam a temperatura, tornando o ar mais quente e seco. Chamamos esse fenômeno de ilha de calor, porque a região mais urbanizada fica isolada como uma ilha com temperatura mais alta, cercada de áreas com temperatura mais baixa. A melhor forma de evitar, ou ao menos amenizar as ilhas de calor, é o planejamento urbano com novas formas de construção que não utilizem tanto concreto e asfalto e o aumento das áreas verdes das cidades.